Olá, meus internautas, Pastor Jonias. Estamos de volta para dar sequência às gravações das videoaulas da revista da Escola Bíblica Dominical, CPAD. Esse terceiro trimestre, o desafio da evangelização, análise e abordagem. Comentarista da revista, Claudio de Andrade. São 4 trabalhos e atributos do ganhador de almas. Texto áureo: mas tu se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, 2 Timóteo capítulo 4, verso 5. Verdade prática: a missão do evangelista é falar de Cristo a todos, em todo lugar e tempo, por todos os meios possíveis. O objetivo geral: compreender o real significado da missão de evangelista. Meu caríssimo internauta, ganhar almas é tarefa de todo discípulo de Cristo. Nesse sentido, você e eu somos evangelistas. Isso significa que tanto o pastor quanto as ovelhas têm o dever de anunciar a todos, em todo tempo e lugar, o evangelho que salva, liberta e redime plenamente o pecador. Todavia, não podemos esquecer o obreiro chamado por Deus e ordenado pela igreja para exercer o ministério evangelístico. Nesse caso específico, o evangelista não pode ser um ganhador de almas eventual, mas alguém que proclama o evangelho de forma concentrada, metódica e com objetivos bem definidos. Vejamos, pois, quem é o evangelista, esse obreiro tão essencial à expansão do reino de Deus. Nesta lição, nós vamos ver especialmente as características de um verdadeiro ganhador de alma e a responsabilidade que cai sobre todos nós. O ponto central: evangelista é um dom ministerial. Nós temos 3 tipos de dom. Dom de Deus, que é Jesus Cristo. Dons ministeriais, que são os evangelistas, pastores, doutores, mestres. E os dons do Espírito, que são os 9 dons lá da carta aos Coríntios. Primeira parte: evangelista, ganhador de almas. Quem ganha alma, sábio é. A tarefa de arrebatar das garras do diabo as almas é uma tarefa dada à igreja, especialmente ao evangelista, aquele que ganha almas, que evangeliza. Se a nossa principal missão é ganhar almas, é inadmissível uma igreja desprovida de evangelistas. Sem esse ministério, a igreja define e perde sua mais preciosa razão de ser, que a razão de ser da igreja é proclamar o evangelho, arrebatar das garras do inimigo as almas. Precisamos velar pelos nossos evangelistas e trabalharmos ardorosamente para ganhar almas. A definição: a palavra evangelista, originária do termo grego evangelistes, define o obreiro vocacionado por Deus através do Espírito Santo e confiado à igreja por Cristo, visando a proclamação extraordinária das boas novas de salvação. Nós temos aí em Efésios capítulo 4 e 11 e Atos 8 e 6 essa realidade. No subponto 2, o evangelista no Antigo Testamento. A palavra hebraica que designa o portador de boas novas é Massá, que, entre outras coisas, significa mensageiro e pregador. Temos aí referências em Isaías capítulo 40, versículo 9 e 52 e 7. Em hebraico, a palavra evangelho é Bezorah, que também significa boas notícias, a exemplo de sua congênere em língua grega. Então, os termos no Velho Testamento que corresponde à palavra evangelista. Subponto 3, o evangelista em o Novo Testamento. Na igreja primitiva, o primeiro discípulo de Cristo a receber o título de evangelista foi o diácono Filipe, Atos 21 e 8. Todavia, conforme podemos observar por todo o livro de Atos, a igreja como um todo
agia e reagia evangelisticamente, haja vista a dispersão dos crentes de Jerusalém. Por onde passavam, anunciavam as boas novas do reino. Atos 8 e 4. Na segunda parte nós temos atributos de um evangelista. Quais os atributos do obreiro chamado ao ministério evangelístico? Requerem-se os seguintes atributos: amor às almas, conhecimento da palavra de Deus, espiritualidade plena e disponibilidade. Ele precisa ter essas características, essas atribuições. Vamos ver cada uma delas. No subponto 1, amor às almas. Paulo tinha um amor tão grande pelas almas que por estas chegava a sentir dores intensas, como se estivesse a dar filhos à luz. Gálatas 4 e 19. Por essa razão, afirmou que não poderia deixar de anunciar o Evangelho. 1 Coríntios capítulo 9, verso 16. Foi esse o amor que constrangeu Filipe a evangelizar Samaria e a dirigir-se ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza para falar com um etíope. Atos 8 e 2. Filipe ganha o etíope, o oficial da rainha de Candace. Quando ele observa o desejo daquele oficial de conhecer a Sagrada Escritura, quando lia, ele interpelou: entendes o que lês? E passou a ensinar aquele homem. Na estrada, de fronte a algumas águas, ele desejou ser batizado e ali mesmo foi batizado. O amor ardente de Filipe pelas almas. Ele era um transeunte pelas terras de Gaza, por Samaria, por vários lugares, anunciando o Evangelho. Subponto 2, conhecimento da palavra. O ganhador de almas precisa conhecer a palavra. Conhecendo profundamente a palavra de Deus, Filipe soube como conduzir a Cristo o mordomo mor de Candace, que de volta à Etiópia vinha lendo o profeta Isaías. Eis como ele foi eficiente. Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Atos 8 e 35. Precisamos conhecer a palavra de Deus. A palavra de Deus é que penetra no coração, que fala profundamente. Ela é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito. É apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Precisamos, como ganhadores de alma, conhecer a palavra. Espiritualidade plena. Esta é uma outra atribuição ao ganhador de alma. O batismo com o Espírito Santo é imprescindível ao exercício eficaz do ministério evangelístico. Atos 1 e 8. Mas receber esse poder é descer sobre vós o Espírito Santo e ser minha testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Veja bem que o poder é oriundo do Espírito Santo. Precisamos ter este poder. Filipe era um homem cheio do Espírito Santo. Veja Atos 6, 2 a 4. E por esta razão teve um ministério pontilhado de milagres e atos extraordinários. Veja Atos 8, 6 e 7. Precisamos ter disponibilidade como evangelista. Embora fosse casado, o evangelista Filipe estava sempre disponível a cumprir com excelência o seu ministério. Em Atos 8, encontramos-lo em 4 lugares diferentes: Samaria, Gaza, Azoto e Cesareia. E nem por isso descuidou de sua família, suas 4 filhas que eram profetisas. Veja Atos 21, 8 e 9. Filipe evangelizava tanto pessoal quanto coletivamente. Era um obreiro completo. Aleluia. Terceira parte, o trabalho de um evangelista. O trabalho básico de um evangelista consiste na proclamação do Evangelho, na apologia da fé cristã e na
integração plena do novo convertido. O evangelista é um defensor da fé cristã. Ponto 1. Proclamação do Evangelho. O trabalho prioritário e intransferível do evangelista, enfatizamos, é pregar Cristo a todos, em todo tempo e lugar. Por esse motivo, não deve ele perder-se em burocracias inúteis e paralisantes. Em outras palavras, que o evangelista faça de fato o trabalho de um evangelista. 2 Timóteo capítulo 4 e 5. Paulo recomenda: faz a obra de um evangelista. Aleluia! O que estamos fazendo? Estamos desenvolvendo o trabalho do verdadeiro evangelista, evangelizando os povos, os vizinhos, aqueles que estão à nossa volta. Vamos desenvolver o trabalho de evangelista. No subponto 2, a apologia da fé cristã. A proclamação do Evangelho compreende igualmente a apologia da fé cristã. Filipenses 1, 15 e 16. O verdadeiro evangelista deve estar sempre preparado, objetivando defender a fé cristã ante as nações e os poderosos. Os últimos capítulos de Atos mostram como Paulo, além de anunciar Cristo, soube como defender a esperança evangélica diante das autoridades judaicas e romanas. Destacamos, outro sim, o seu discurso no Areópago de Atenas, Atos capítulo 17. Aproveitava as oportunidades para levar a mensagem. Nos momentos que pareciam difíceis, ele entrava em defesa da fé cristã. Aleluia! No terceiro subponto, integração do novo convertido. Embora o evangelista não tenha responsabilidades pastorais efetivas, ele não pode descuidar-se da integração plena do novo convertido, que cada alma ganha seja discipulada, incorporada também à igreja visível. O lado social do converso não pode ser ignorado. Aqui, aqueles que estão se integrando às fileiras dos salvos, os neófitos, precisam ser cuidados. Os pastores têm esse dever: cuidar das ovelhas, ter um carinho especial, ter um trato especial, saber cuidar para que este neófito venha a ser amadurecido e possa crescer espiritualmente. Meu internauta, Filipe destacou-se como o maior evangelista da igreja primitiva, evangelizando a Judéia, chegou a Samaria. Portanto, que todos nós façamos com excelência o trabalho de um evangelista. A responsabilidade é de todos. Então, proclamemos Cristo a tempo e a fora de tempo. Vivemos os últimos tempos, os últimos momentos. Precisamos nos preocupar com isso. E muitas almas, muitas vidas estão estonteantes na estrada da vida, carentes da palavra de resgate. Que possamos desenvolver o trabalho de um evangelista. Vamos refletir? A respeito da missão do evangelista, responda. Defina o evangelista. A palavra evangelista, originária do termo grego evangelistes, define o obreiro vocacionado por Deus através do Espírito Santo e confiado à igreja por Cristo, visando a proclamação extraordinária das boas novas de salvação. Segunda lição: qual o maior evangelista da igreja primitiva? Filipe. Em Atos 8, quais os lugares evangelizados por Filipe? Em Atos capítulo 8, encontramos-lo em 4 lugares diferentes: Samaria, Gaza, Azoto e Cesareia. Quais os atributos de um evangelista? Amor às almas, conhecimento da palavra de Deus, espiritualidade plena e disponibilidade. Que Deus nos encaminhe nessa tarefa de bem evangelizar.